Qual é o pecado imperdoável e o que isso tem a ver com o sinal de Jonas? Onde estão essas coisas na Bíblia? É sobre isso que nós vamos falar agora na live devocional chamada de Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, creio que a Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa. E nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Convido alguém para participar dessa live comigo, onde nós estamos aqui na temporada Jesus, falando da vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Então você pode seguir tanto aqui no IGTV, quanto no YouTube, as minhas lives. E assim, ficar em dia com tudo que a gente está ministrando aí, em nome de Jesus. Bem-vindo você que está chegando, Deus te abençoe. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nosso amigo fiel, Salvador, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz para nos salvar. Aquele que era, que é e que há de vir, o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que não muda. Nele não há dúvida, nem a sombra de variação. A Ti a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Aproveitamos esse momento de oração e oramos, Senhor amado, nesse período de 21 dias, pela nação de Israel e pelas nações da terra, clamando, Senhor amado, pela Tua vinda, clamando, Senhor amado, pela manifestação do Teu Espírito, pela manifestação de um verdadeiro avivamento que transforma o caráter, que manifesta o sobrenatural, que muda mentalidade e corações, que une pessoas no poder do Espírito, contra todo e qualquer levante que se oponha à verdade. Nós somos daqueles que não retrocedem e daqueles que creem que a Tua palavra é a verdade e que, ó Pai, ao conhecermos, praticarmos e perseverarmos na Tua palavra, nós vamos conhecê-la a tal ponto que ela nos liberte. É a minha oração, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Bem-vindo, paz, do Rio de Janeiro. Escreve aí a cidade de onde você está assistindo Café com AP comigo. Sempre bom abençoar a tua cidade, o país de onde você está assistindo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Onde está o teu cafezinho? Deus te abençoe, Ivana. Deus te abençoe. Deus tem feito grandes coisas na tua vida e fará. Meu amigo Marcos Bitenca, Deus te abençoe. Carla, Deus te abençoe, prima. Minha sogra Ana aqui, beijo. Aleluia. Vamos em frente aí. Muito bom. Linde, glória a Deus. Olha aí, ó. Abraço para São João do Meriti. Já preguei em São João do Meriti, gente. Preguei em São João do Meriti e depois fui lanchar lá no Podrão. Hein, paz? Revela para nós aí o que é o Podrão. Gente, era meia-noite, era 1 da manhã, parecia meio-dia, o povo na rua e a gente comendo sanduíche. Foi bom demais. Grande abraço, pessoal do Rio, pessoal de São João do Meriti. Grande abraço. Manuelita, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos nessa. Ó, texto de hoje, texto-chave de hoje, é o texto de Mateus 12, 31. Mateus 12, 31. Alguém escreve aí para mim, por favor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vai marcando alguém nessa live. Qual o pecado imperdoável? Por quê? E o que ele tem a ver com o sinal de Jonas? É o que a gente vai ver hoje. Aleluia. Olha só, Mateus 12, 31 diz assim: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou Espírito com letra maiúscula, não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Olha só, gente, qual o contexto que está acontecendo aqui? A vida de Jesus está acontecendo, aqui já está no período ministerial dele, né? Aqui o ano é o ano 27 após Cristo, ok?
tendo em consideração que o ano zero não é o ano correto, né? Olha aqui o pai falou, maravilha, você é fogo, né? Podrão é uma coisa muito quente, eu não aguento não. Podrão é só para quem é corajoso, né? Então, voltando aqui, ó, Jesus tá seguindo a sua vida ministerial, ele já passou por várias situações, e aqui aparece uma situação onde ele é acusado. A família de Jesus se opõe a ele. Por quê? Porque ele está aqui expulsando demônios, não estava tendo tempo nem para comer juntamente com os discípulos. E aí, de repente, surge uma acusação contra ele, e até por parte da sua família. A sua família está dizendo, ele está fora de si. E saiba de uma coisa, infelizmente, as pessoas que deveriam mais te apoiar, que deveriam ser a sua família, muitas vezes são as pessoas que menos te apoiam. Querem te ver bem, mas não melhores do que eles. E isso é ruim. Quando você tem o apoio da família, o amor da sua família, você pode ter certeza que você está cumprindo o que Jesus disse, que nós faríamos obras maiores do que a dele. Por quê? Porque ele não teve honra na sua própria casa. Quando você percebe que você está sendo honrado e abençoado da sua própria casa, então adore ao Senhor e você está fazendo algo que Cristo disse que seria maior do que ele, né? Só que aqui ele está sendo acusado pelos familiares, pelos doutores da lei. Nos versos anteriores, aqui no mesmo capítulo 12 de Mateus, ele cura um endemoniado que era cego e mudo. Então, para aquelas pessoas que dizem que Jesus, que a Bíblia fala pouco dos demônios, não, gente. Ninguém aqui vai ficar exaltando, idolatrando demônio. Agora, pelo amor de Deus, tá? Jesus lidou mais com demônios do que a maior parte dos outros assuntos. Um dos pontos altíssimos da vida ministerial de Jesus era libertar as pessoas dos demônios. Tá? Então, presta atenção. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então são coisas complementares, ok? Você se sujeita a Deus, por quê? Porque aí você se coloca debaixo de autoridade. Né? Esses dias eu acho que foi até minha prima Carla que compartilhou um post muito legal, né? Que o sol nasce para todos, mas a sombra do onipotente é só para aqueles que decidem se esconder no esconderijo do Altíssimo, que é o que está escrito no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então tem pessoas se jogando nas cordas da misericórdia, da graça de Deus, como desculpa para viver uma vida de qualquer jeito. E Jesus está aqui mostrando verdadeiramente o seguinte, que você tem autoridade ao se sujeitar a ele, mas também que você tem que resistir ao diabo. E aí ele vai fugir de você. Nesse texto, Jesus está aqui expulsando demônios que traziam enfermidades. Nem toda enfermidade é oriunda de espíritos malignos. Existem disfunções do nosso corpo, desgaste, existe uma série de situações. Agora, você também não pode ignorar o fato de que existem enfermidades que são causadas por demônios e outras que são aproveitadas por eles. Por quê? Porque o diabo é um aproveitador, certo? Jesus vem, expulsa um demônio que tornava a pessoa cego e mudo. Então Jesus expulsa aquele demônio, cura aquele homem, de modo que aquele homem pode falar e ver. É muito interessante, tem gente com experiência zero e com autoridade tremenda para falar mal das coisas de Deus, né? Se você crer em Deus, se você crê que Deus é real, que ele pode todas as coisas, então a Bíblia está aqui dizendo, é só a gente ler e obedecer. Está dizendo que Jesus curou aquele homem que tinham demônios que tornavam ele enfermo. Só que aí os doutores da lei preferiam dar autoridade para o diabo do que para Deus. Você já viu esse tipo de gente? Tem gente que prefere negar o poder de Deus e dar autoridade para o diabo do que reconhecer o poder de Deus. O que é isso? Que orgulho é esse? Que raiz de orgulho é essa? Baseado em quê?
Baseado numa teologia vã sem resultados? Baseado num medo de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos, que pensamos, que sonhamos, que desejamos. Se Deus não tem limite, se Ele que criou todas as coisas, quem é o ser humano para botar limite na ação de Deus? Agora, aquelas pessoas que têm inexperiência no mundo espiritual, medo, sabe? Vou até botar um a favorzinho aqui de algumas pessoas. Tem gente que respeita tanto o Espírito Santo que nem dá lugar. Só que aí ele cai num outro erro, muito perigoso, que é de se levantar como fariseus e dizer o seguinte, ó, é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Olha que interessante. Os caras não acreditavam que ele poderia libertar no poder de Deus, mas tinha uma teologia toda pronta a respeito de hierarquia demoníaca. Por quê? Porque para errar tem gente que vira teólogo na hora, hein? E eu não estou aqui falando mal de teologia, porque eu sou teólogo, eu posso falar. Entendeu? O fato é, geralmente, quem critica, se não tem experiência, vai usar de teologia vã para alicerçar a sua falta de fé e o seu orgulho pessoal. E a religiosidade? O que é religiosidade, gente? Às vezes a gente ouve muito falar das coisas e a gente está nessa guerra ferrenha onde as palavras têm perdido os significados, né? Ou pior, têm tido significados deturpados. Então, religiosidade é tudo aquilo que um dia foi espiritual e passou a se tornar mecânico e que as pessoas ainda usam para oprimir os outros. Agora, existe a religiosidade da não religiosidade também. São aquelas pessoas que acham que não existe mais lei, que não existe mais regra, que não existe mais nenhum padrão, que pode fazer o que quiser. Não, isso é baderna. Tá? Olha que interessante, a palavra apostasia, que é uma das características da manifestação do espírito do anticristo no final dos tempos, é uma palavra que é usada atualmente no grego para divórcio, separação, né? Então, o espírito de apostasia é o espírito de separação da pessoa com as coisas de Deus, mas ela também está conectada com uma das 4 palavras do Novo Testamento, grega, relacionadas a pecado, anomia, que significa ausência de lei. Aí aqueles religiosos da não religiosidade vem dizendo, não, porque isso e aquilo. Não, peraí só um minuto, existe uma lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E aí? A lei de Moisés era sombra perto dessa lei. A lei de Moisés dizia que se um homem se deitasse com uma mulher, sendo ele casado, ele consumasse o fato ali, ele era um adúltero. E Jesus, ele tornou a coisa impossível. Ele disse, se você pensar, você já caiu, e aí? Então, aqueles que estão pregando uma ausência total de limites, de regras, tem medo até da palavra certo e errado, tá? Por causa de outros que às vezes a pessoa nem viveu aquilo, mas foi oprimido por tabela, né? Oprimido por tabela. Entendeu? Acha que pode fazer tudo. Só que a anomia é ausência de regras, ausência de leis. E Deus é aquele que nos orienta, olha, existe o certo, existe o errado, a bênção e a maldição. E ele ainda, esse Deus que orienta, ele diz assim, ó, tem um lado, tem o outro, você vai escolher. E ele ainda te orienta, escolhe esse, escolhe a bênção. Olha que Deus bondoso, olha que Deus amoroso. Os doutores, os fariseus aqui, eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Gente, a Bíblia fala que Jesus disse que ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus, ou pela boca de Deus, ou pelo Espírito de Deus. Eles estão dizendo que, eles estão chamando de Beelzebul o Espírito Santo de Deus. Eles estão dizendo que é obra de Satanás aquilo que o Espírito Santo está fazendo.
Jesus ele começa a abordar o assunto dizendo o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Aqui Jesus Cristo, lindinho, ando na cara desses fariseus. Jesus não tinha problema em falar a verdade, viu? E da forma que cada pessoa precisava ouvir essa verdade. Então Jesus mata a bola no peito e devolve, né? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. O que Jesus está trazendo aqui? Não só uma palavra de advertência, mas uma palavra de juízo. Ele está determinando, ele está dizendo, olha só, os filhos de vocês vão ser os próprios juízes sobre vocês. Mas se eu, pelo Espírito de Deus, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino dos céus. Oh my light que sou. Eu sou o mesmo ontem e hoje e eternamente. Toporoko te que sou shekete. Serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado sobre as nações. É o que diz o Senhor. E aí ele diz, ou pode alguém entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, contra mim, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo, não tem meio termo. Não tem coluna do meio. Não tem em cima do muro. Ou você está comigo, ou você está contra mim. É o que Jesus colocou. Não existe pregação mais clara do que essa. Então, as pessoas que muitas vezes estão defendendo minorias em nome de uma falsa fé, em nome de um dito amor, e permitem com que as pessoas não provem do poder de Deus, que vem através do arrependimento, essas pessoas estão pregando outro evangelho que não é o de Jesus, onde eles estão tirando a cruz de Cristo. Jesus, ele confrontava os demônios. Jesus, ele simplesmente a presença dele desafiava as trevas. Não teve uma pessoa que não veio a ele que não foi curada. E ele então vem e determina essa palavra dura. Em Marcos 3, 22 diz assim, os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então, aqui no relato de Marcos, Jesus vem e traz a sua descrição do mesmo texto. Ele continua no verso 31, dizendo o seguinte, dentro desse contexto onde a família está contra ele, onde ele está sendo ali um instrumento de Deus através do Espírito Santo, libertando pessoas de demônios, curando enfermidades que tinham origem demoníacas, sendo acusado de fazer isso pelo poder do inimigo, por aqueles que preferem reconhecer mais poder do diabo do que de Deus, ele então determina o contexto dessa live, que é o pecado imperdoável. Ele está dizendo, por esse motivo é que eu te digo, que se você pecar contra o filho ou contra o pai, você tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, você não tem. Então, o que está definido como pecado contra o Espírito Santo? É você consciente de que algo vem do Espírito de Deus e você diz que é do diabo, você está se levantando contra o Espírito Santo. Por isso, se você não tem certeza de algo, cale-se. Cale-se. Se você tem uma responsabilidade na tua vida, é ter discernimento. Ah, tal coisa é do diabo, tal coisa é de Deus. Você descobriu isso pelo discernimento do Espírito? Então você tem responsabilidade de se posicionar. Agora, se é a tua opinião, se é o teu achismo, né?
Está cheio de achólogo por aí. Não, eu acho que isso é do diabo, eu acho. Cadê o discernimento do Espírito? Peça a Deus discernimento. Porque o pecado contra o Espírito é você dizer que é demoníaco algo que tem origem em Deus. Se você faz isso por ignorância, o Espírito Santo é aquele que te convence do pecado. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele perseguia, torturava e até consentia a morte de cristãos. Mas isso não configurou um pecado contra o Espírito, por quê? Porque ele estava fazendo isso achando que era o certo. Aí Jesus vai ao encontro dele e ele tem uma experiência transformadora de vida e deixa de fazer aquilo que ele fazia antes. Não tem como você ter encontro com Jesus e continuar fazendo o que você fazia antes. Senão você não entendeu o que está à sua disposição para transformar a sua vida, que te torna devedor de Deus, que faz com que você se entregue voluntariamente a Ele, porque você entende a dimensão desse verdadeiro amor de ter feito isso. Agora, aqueles que deliberadamente se levantam contra as coisas do Espírito, chamando-as de demônios, essas pessoas estão pecando contra o Espírito Santo. E por que não tem perdão? Por um fato muito simples. Quem nos convence da verdade, da justiça, do juízo, do pecado? O Espírito Santo. Se eu ofender aquele que vai me convencer da minha transformação de vida, quem vai me convencer? Se eu ofender o Espírito Santo, que é aquele que vai me mostrar onde eu erro, ele vai se afastar de mim. Quem vai poder me convencer? Ninguém. É por isso que a apostasia toma conta, porque as pessoas se afastam de Deus, normalizam o pecado, as pessoas se levantam agora, porque começa um processo, antes do processo anticristão, é um processo onde a pessoa vem diluindo a verdade do Evangelho. E a partir do momento que ela dilui a verdade do Evangelho, ela abre o caminho gradativamente para que aquilo se torne uma mensagem anticristã. Só que aí, quando a pessoa, ela nem se dá conta, porque já é tarde. Ela já apostatou, ela já está distante, ela está longe. Como Sansão. Sansão foi cometendo inúmeras vezes o pecado que ele não percebeu quando o objeto da aliança dele com Deus foi rompido, até que era tarde demais. Para ele ainda houve alguma solução, porque ele entendeu a perda. Agora, para alguns, Jesus, ele traz essa verdade. Ele diz assim, que o pecado contra o Espírito não será perdoado, nem nessa era, nem na porvir. Olha que interessante, né? Também para aqueles que têm dificuldade de estudar o Apocalipse, Jesus está falando do presente e do futuro. Considerem uma árvore boa. Considere, uma árvore boa dá bom fruto, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras. Olha que legal, gente. Jesus está na vibe de João Batista aqui, hein? Como podem vocês, que são maus, dizerem coisas boas? Pois a boca de vocês fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Jesus aqui deixa muito claro o seguinte: se você está conectado na videira, você vai produzir aquilo que é natural da seiva bruta dessa árvore. Se você ainda está conectado na velha natureza, nas coisas do passado, você vai produzir aquilo que é referente a essas coisas. Por isso que ele diz assim, que o machado está posto à raiz da árvore, quem não produz muito bom fruto é cortado e lançado fora. Ele está dizendo, como é que você, conectado em mim, como é que você... Shalom, Marcos, Deus te abençoe, querido, missionário Marcos, um grande abraço. Como é que você, conectado em mim, usufruindo, tendo acesso à minha vida, não produz coisas boas? Ele está dizendo, é impossível. Se você está fazendo isso, você está impedindo o meu agir. Agora, tem pessoas que não se mantêm conectadas
as coisas do céu. O caminho é se aproximar de Deus. Olha o que Mateus 12, verso 38 diz, que alguns fariseus e mestres disseram. Então, diante disso, diante dessa resposta de Jesus, os caras pedem um sinal. Olha a conexão do pecado imperdoável com o sinal de Jonas. Quer dizer, vocês que estão dizendo que o que eu faço pelo Espírito é do diabo, vocês estão pecando contra o Espírito. Aí eles pedem um sinal, ele está dizendo, prova pra gente que você é aquilo que você está falando que você é. Olha o nível de incredulidade. É a incredulidade e a dúvida que nos faz pedir sinais. Essa é a verdade, gente. Quando a gente tem convicção de algo, a gente não precisa de sinal. Quando a gente não tem convicção, a gente fala, Deus, confirma para mim, eu não estou entendendo. Agora, quando a gente é incrédulo, a gente fala assim, ó, se eu não pôr o dedo na ferida, eu não creio que ele é o Messias. Enquanto nós tivermos dúvidas sobre qualquer assunto, a gente vai pedir sinal. Agora, toda vez que a gente pedir um sinal, Deus também vai pedir um sinal para a gente. No caso de Gideão. Gideão, Deus tinha falado com ele, vai lá, mata o segundo boi, que pertence ao seu pai, destrói o altar idólatra que ele criou e faz uma churrascada. Ele ouviu a voz de Deus, ele sabia o que tinha que fazer. O que ele fez? Foi pedir um sinal para Deus. Deus falou, tudo bem, você me pede um sinal, eu também vou te pedir um sinal. E ali começa toda a história de Gideão que a gente conhece, onde ele fala assim, ó, botar um novelo de lã, se ele acordar seco e a grama molhada, aí o Senhor está comigo. Aí no outro dia, se for ao inverso, o Senhor está comigo. Deus falou, não tem problema, deixa estar. Quando Gideão junta Israel, um exército de Israel, Deus fala, opa, só um minuto, peraí, ó, você pediu um sinal, agora peça um sinal. Manda quem está com medo embora. Manda agora, né, manda o povo beber água. E aqueles que enfiaram a cabeça no rio, aí você manda embora, não estão prontos. Então também, no final Deus fala, peraí, agora você não vai lutar com arma. Bota as tochas dentro de vasos, e quando eu falar, vocês quebrem os vasos e gritem. Então, toda vez que você tiver uma dúvida, Deus, e pedir sinais para Deus, Deus vai te provar também. Agora, quando a gente recebe algo claro de Deus, ou quando a gente se move por fé baseada na palavra, é exatamente o que Deus vai fazer. Deus vai balizar, alicerçar. E aqui eu venho te falar que muitas vezes você não tem conseguido, a gente não vai acertar sempre, mas é a nossa constância, a nossa perseverança em ouvir e praticar. E aí é o que o texto fala, né? Quando o texto fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. O e significa que tem alguma coisa antes. O que tem antes no versículo? Significa você ouve, pratica e persevera. Você ouve, pratica, persevera, ouve, pratica, persevera. E então, após esse processo de prática, você conhece a verdade ao ponto que ela te liberta. Não é você ouvir falar e uhul. Não, ela tem que entrar. Você tem que provar, você tem que sentir, você tem que ter a experiência do assunto. Os homens estão pedindo um sinal, eles querem ver um sinal miraculoso. Faz um sinal miraculoso aí que a gente vai acreditar em você. Sabe o que Jesus respondeu? O Jesus dos sinais, o Jesus que tinha acabado de operar um sinal e que eles tinham criticado esse sinal. Olha que loucura! Esse Jesus que tinha acabado de operar um sinal e tinha sido profundamente criticado, é desafiado pelos doutores da lei, dizendo, não, nós queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele diz assim, ó, geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Ele está falando do quê? Vocês continuam, vocês que se dizem filhos de Abraão, traduzindo para hoje, vocês que se dizem salvos cristãos, mas continuam perversos e adúlteros. E adúlteros. O Senhor vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra, é o que o Senhor está dizendo.
Me pedem um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e agora está aqui o que é maior que Salomão. Olha que coisa tremenda, Jesus está dizendo assim, ó, o sinal que vai existir é o sinal que aponta para o arrependimento. É minha morte e minha ressurreição. Quem não passa pela cruz, não só para a salvação de pecados, mas para a manifestação de vida, não encontra a transformação que vem da parte de Deus. Ele está dizendo, vocês estão pedindo um sinal, mas vocês não se arrependem. Vocês continuam numa vida de adultério, adulterando as coisas originais. Ele cita aqui os homens de Nínive. Gente, eu sou uma pessoa que creio, vivo o sobrenatural. Eu vejo a nuvem da glória de Deus, a mão de Deus agindo sobrenaturalmente. Agora, Jonas não operou nenhum sinal. Ele pregou e a cidade inteira se converteu sem um sinal. E Jesus está dizendo, eu sou maior do que Jonas. Jesus está dizendo que as pessoas dessa cidade, assim como a rainha de Sabá, vão condenar essa geração. Tem gente que fica com a desculpa dizendo, quem é você que não me julga? João 7,24 diz para a gente julgar com justo juízo. E quem quer roubar a tua capacidade de julgamento é o inimigo. Eu não posso julgar de maneira injusta, eu tenho que tirar a trave do meu olho para poder te ajudar a tirar a tua. Agora, aqueles que querem tirar de você a tua capacidade, a tua faculdade de juízo, são as pessoas que querem tirar de você a capacidade de discernimento entre o certo e o errado. E Jesus diz aqui, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra desocupada, varrida em ordem. Não adianta estar com a casa limpinha, varrida em ordem. Essa casa tem que estar cheia do Espírito Santo. Agora, esses homens ofenderam deliberadamente o Espírito Santo. Então, por mais que eles estejam limpando a casa deles, com toda a sorte de prática religiosa, eles não estão enchendo essa casa do amado Espírito Santo. E aí o estado deles é pior do que o primeiro, 8 vezes, viu? Aqui é o kit demônio, né? Sai um, volta 1 e mais 7. Então, olha que coisa terrível. Jesus, ele termina esse texto falando para a multidão, diante dos seus familiares que estavam do lado de fora, dizendo assim, avisa Jesus que a gente está aqui. E aí falaram, Senhor, está aqui a tua família e teus irmãos. E o que Jesus fala? Ele diz assim, quem são a minha família, a minha mãe e quem são os meus irmãos? Pelo amor de Deus, não seja enganado. Jesus está confrontando a própria mãe e os irmãos, que neste momento, depois mudaram, mas graças a Deus, mas nesse momento, estavam contra ele. A mesma mãe que estaria tendo João ao seu lado, olhando para a cruz de Cristo, vendo seu filho morrer. Nesse momento aqui, ela estava contra. Nós vivemos num mundo muito difícil, onde se você for original, se você tiver uma identidade forte,
um direcionamento, uma palavra bíblica assertiva, você vai ser perseguido, e muitas vezes pelas pessoas mais próximas. Jesus diz: quem é minha mãe e os meus irmãos? Ele diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o novo nascimento é um processo gradativo, onde nós fomos salvos na cruz, estamos sendo salvos e seremos salvos. Característica do novo nascimento é ser guiado pelo Espírito. Você se torna família de Deus quando você é guiado pelo Espírito de Deus. Pecado imperdoável, chamar de obra do diabo aquilo que é obra do Espírito. E os que duvidam são os mesmos que pedem sinais miraculosos. Jesus diz: não terão outro sinal, a não ser a morte e a ressurreição. O sinal foi dado. O sinal foi dado. E ele é suficiente para mim e para você. Pai, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado por essa palavra confrontadora, como espada cortante aos nossos corações. Mas é essa palavra que penetra os nossos corações de maneira cortante, que nos cura, que tira toda incircuncisão, que tira tudo para fora, sangue velho, e abre caminho para o novo. Restaura nossos corações e nossa mente, restaura a fé através da tua palavra pregada, pois a tua palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, esse foi o Café com a P de hoje, vou salvar aqui, você curte, comenta, compartilha e daqui a algumas horinhas vai estar no YouTube. Antes de você ir embora, está aqui o meu e-mail. Quero agradecer as pessoas que têm semeado em nossa vida ministerial e têm nos permitido ir adiante em lugares muito estratégicos que nos possibilitam trazer uma visão global da igreja para aqueles que nos seguem. Amém? E o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, é o meu Pix. Então, fica à vontade. Às vezes as pessoas ficam inibidas, não importa o valor, não existe oferta pequena, não existe semente pequena, existe semente. O grão de mostarda pode ser o menor, mas é o mais forte e com o poder de crescimento espiritual tremendo. Então, se você deseja voluntariamente semear a sua oferta, meu Pix é o meu e-mail. Vai no link da bio, ali também tem algumas opções para você, tem e-book gratuito, tem 4 vídeos numa sequência muito especial para você assistir e ser edificado. Tem também link para o nosso site, né? Então navega ali, investe mais um tempinho, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Todas as terças a gente se vê na live Café com a P. Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.